Então, para os nossos conhecimentos, iremos abordar algumas ideias. Sobre Estevão, eu sei que muitas pessoas e algum estudioso eles passam certo tipo de conhecimento. Talvez você ache que é simplesmente mais uma história. Quem era Estevão? Estevão não é simplesmente uma figura que aparece na Bíblia ou na palavra sagrada, que simplesmente em alguns textos, talvez abordamos algum conhecimento que muitos estudiosos não passa para cada um de vocês. Mas Estevão não é simplesmente uma figura. Estevão, ele é uma pessoa importante na Bíblia. Claro, aqui está um roteiro direto e envolvente sobre Estevão, ideal para vocês. Cristão, título: Quem foi Estevão? O primeiro mártir da igreja. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Introdução. Você já ouviu falar de Estevão, um homem simples, cheio de fé, que marcou a história da igreja como o primeiro mártir cristão. Mas de onde ele veio? Por que morreu? E o que a sua história nos ensina hoje? Quem era Estevão? Estevão era um judeu helenista, ou seja, judeu de origem grega, provavelmente nascido fora de Israel. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra do Eterno Pai e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra do Eterno, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra o Eterno Pai. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Yahushua Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Ele aparece em Atos, capítulo 6, quando foi escolhido como um dos 7 diáconos da igreja primitiva em Jerusalém. Era conhecido por ser cheio de fé, sabedoria e do Espírito Santo. Sua missão ajudava na distribuição de alimentos para os necessitados, mas também pregava com poder sobre Yahushua. Fazia sinais e maravilhas, o que incomodava líderes religiosos. A perseguição. Foi acusado falsamente de blasfêmia contra Moisés e o Eterno, levado ao Sinédrio, tribunal religioso, onde fez um discurso poderoso resumindo toda a história de Israel, e confrontou os líderes por rejeitarem o Messias. O grande sacerdote perguntou a Estevão: O que essas pessoas estão dizendo é verdade? Então Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem. O glorioso Eterno Pai apareceu ao nosso antepassado Abraão quando este morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. E o Eterno lhe disse: Saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da Caldeia e foi morar em Harã. Depois que o pai dele morreu, o Eterno trouxe Abraão para esta terra onde vocês agora estão morando. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo desta terra,
mas prometeu que ia lhe dar toda esta terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando o nosso Senhor, o Eterno Pai, fez essa promessa, Abraão ainda não tinha filhos. Ele disse a Abraão: os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra. Ali eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. E o Eterno Pai disse ainda: eu castigarei a nação que os escravizar. Depois disso, eles voltarão daquela terra e me adorarão neste lugar. O Eterno deu a Abraão a cerimônia da circuncisão como prova da aliança que fez com ele. Por isso, Abraão circuncidou o seu filho Isaque uma semana depois do seu nascimento. Isaque circuncidou o seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com os seus 12 filhos, os patriarcas. Estevão continuou: os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito. Mas o pai estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, o Eterno Pai lhe deu sabedoria e modos agradáveis, e Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Depois houve falta de alimentos e muito sofrimento no Egito e em Canaã, e os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Na segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era, e Faraó ficou sabendo da família de José. Então, José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes, a fim de irem para o Egito. Eram 75 pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito, e ali ele e os nossos antepassados ficaram morando até o dia da morte deles. Depois os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos descendentes de Amor por um certo preço. Quando estava chegando o tempo do Pai, o Eterno, cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então um rei que não sabia nada a respeito de José começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar as suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas, quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Estevão disse ainda: quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Eli viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que o Eterno ia libertá-los por meio dele, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando e, tentando apartar a briga, disse: homens, escutem, vocês são irmãos, por que estão brigando? Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para um lado e disse: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian, e ali nasceram 2 filhos dele. 40 anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do Monte Sinai, um anjo apareceu a ele no meio do fogo de um espinheiro que estava queimando. Moisés ficou admirado com o que estava vendo e chegou perto para ver melhor. Então ouviu a voz do Senhor que disse: eu sou o Eterno dos seus antepassados, o Eterno Pai de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse: tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido os gemidos deles e desci para libertá-los. Agora vou mandar você para o Egito. E Estevão continuou: esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhe perguntaram: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? O Eterno Pai.
Enviou esse Moisés como líder e libertador, com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra e também no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas: do meio de vocês, o Eterno Pai escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas do Pai o Eterno. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e queriam voltar para o Egito. Eles disseram a Arão: faça para nós deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Então fizeram uma imagem em forma de bezerro e mataram animais para oferecer a ela como sacrifício. Depois deram uma festa em honra da imagem que eles mesmos tinham feito. Mas o Eterno Pai se afastou deles e deixou que adorassem as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifício durante 40 anos no deserto. Vocês carregaram a barraca do deus Moloque e também a imagem da estrela de Raifã, o deus de vocês. Esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar. Por isso, vou mandar vocês para além da Babilônia. Raifã, mencionada na Bíblia, é uma das filhas de Zelofeade, que era da tribo de Manassés. O caso de Raifã e suas irmãs é significativo na narrativa bíblica porque aborda questões de herança e direitos das mulheres. A história é encontrada em Números capítulo 27, versículo 1 e o verso 11, onde as filhas de Zelofeade, Maala, Noa, Hogla, Milca e Tirza, se apresentam a Moisés para reivindicar o direito à herança de seu pai, já que ele havia falecido sem filhos homens. O pedido delas é atendido e o Eterno Pai reforça a importância de garantir os direitos de herança para as mulheres em determinadas circunstâncias. Esse relato é relevante por sua contribuição à discussão sobre os direitos dela na antiga sociedade israelita. Na Bíblia, Haifa ou Refa é geralmente associada a uma das cidades mencionadas na região, mas não é uma figura central na narrativa bíblica. No entanto, o nome Refaim é mais conhecido, referindo-se a uma antiga raça de gigantes ou a um lugar associado a eles, especialmente em contextos relacionados a batalhas e a conquista da terra prometida pelos israelitas. Uma das menções significativas está no livro de Deuteronômio, onde os Refaíns são descritos como uma poderosa nação que habitava a terra antes da chegada dos israelitas. O termo também pode ser associado a várias localidades, incluindo uma antiga cidade chamada Refaim, localizada na região montanhosa de Israel. Se houver um contexto específico ou outros detalhes sobre Haifa que você ouviu falar, este a qual estou te explicando está dentro do contexto bíblico. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença do Senhor, o Eterno. Essa tenda foi feita como o Eterno Pai tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que o Eterno lhe havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e a levaram quando foram com Josué, e conquistaram as terras das nações que o nosso Senhor Eterno Pai expulsou de diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação do Pai o Eterno e pediu licença para construir uma casa para o Eterno Pai de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa do nosso Senhor o Eterno. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Como disse o profeta, o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar?
Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? E Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem do Eterno Pai. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo como os seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros do Eterno Pai que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a essa lei. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória do Pai. E viu também Yahushua em pé, ao lado direito do Pai o Eterno. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito do Eterno Pai. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Yahushua, dizendo: Senhor Yahushua, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor Yahushua, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. A fé inabalável de Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória do Pai e Yahushua em pé à direita do Eterno Pai. Atos 7 e o versículo 55. Estevão, o primeiro mártir da fé cristã, nos ensina uma lição poderosa sobre coragem, fidelidade e entrega total ao Eterno. Ele não era um apóstolo ou alguém de grande destaque político ou religioso. Era um homem comum, escolhido para servir como diácono, cuidando das necessidades diárias dos cristãos. Mas sua vida comum foi marcada por uma fé extraordinária. Cheio do Espírito Santo. O texto deixa claro que Estevão era cheio do Espírito Santo. Isso significa que suas ações, palavras e até sua morte foram guiadas pelo Eterno. Ele não confiava em sua própria força ou sabedoria, mas permitia que o Eterno Pai o usasse de forma poderosa. Quando somos cheios do Espírito, nossos medos diminuem e nossa coragem aumenta. A verdade não pode ser silenciada. Mesmo diante de acusações falsas e uma multidão hostil, Estevão permaneceu firme na verdade. Ele não recuou, não comprometeu sua mensagem. Ele falou com ousadia sobre a história de Israel, o papel de Yahushua como o Messias e a resistência dos líderes religiosos à vontade do Eterno Pai. Às vezes, seguir Yahushua exige que enfrentemos a oposição com uma postura de firmeza e amor. Olhos no céu. Enquanto pedras o atingiam, Estevão olhou para o céu e viu a glória do Pai. Ele viu Yahushua, não sentado, mas em pé à direita do Eterno Pai, como alguém que está pronto para receber seu servo fiel. Que imagem poderosa! Estevão nos mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos fixar nossos olhos no Eterno Pai e encontrar paz. Um perdão radical. Sua última oração foi: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7 e o verso 60. Mesmo em sua morte, Estevão refletiu o coração de Yahushua, que também intercedeu por seus algozes no madeiro. Esse tipo de perdão é impossível sem o Espírito Santo. Ele nos desafia a abandonar a amargura e a perdoar de forma sobrenatural. Reflexão. Como podemos ser como Estevão? Talvez não enfrentemos apedrejamento literal, mas todos enfrentamos momentos em que nossa fé é testada. Estevão nos ensina a depender do Espírito Santo, a falar a verdade com ousadia, a manter nossos olhos no Eterno Pai e a perdoar, mesmo quando parece impossível. A oração dele, Senhor, ajuda-me a ser como Estevão.
Enche-me com o teu Espírito Santo para que eu tenha coragem, sabedoria e amor, mesmo em tempos difíceis. Ensina-me a fixar os olhos em ti e a perdoar como Yahushua. Que minha vida seja um reflexo da tua glória, assim como foi a de Estevão. Estevão, também conhecido como Santo Estevão, é um personagem bíblico que aparece no Novo Testamento, especificamente nos Atos dos Apóstolos. Ele é considerado o primeiro mártir cristão. Origem e família. Estevão era um judeu helenista, ou seja, um judeu que falava grego e era influenciado pela cultura grega. Ele provavelmente nasceu em uma comunidade judaica fora da Palestina, possivelmente em Chipre ou na Ásia Menor. Não há informações específicas sobre a família de Estevão na Bíblia. No entanto, é provável que ele tenha vindo de uma família judaica devota, pois ele era um homem piedoso e cheio do Espírito Santo. História de Estevão na Bíblia. A história de Estevão é contada nos Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e o verso 7. Aqui está um resumo. Estevão foi escolhido como um dos 7 diáconos da igreja primitiva em Jerusalém, juntamente com Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Atos 6 e o verso 5. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo e realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Atos 6 e o verso 8. No entanto, alguns judeus da sinagoga dos libertos começaram a discutir com Estevão, mas não conseguiram resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Atos 6, o versículo 9 e o verso 10. Eles então apresentaram falsas acusações contra Estevão, dizendo que ele blasfemava contra Moisés e contra o Eterno. Atos 6, versículo 11 e o verso 14. Estevão foi levado perante o Sinédrio, onde ele fez um discurso poderoso, lembrando aos líderes judeus da história de Israel e da vinda de Yahushua. Atos 7, versículo 1 ao verso 53. No entanto, o discurso de Estevão apenas enfureceu os líderes judeus que o condenaram à morte por apedrejamento. Atos 7, versículo 54 ao verso 60. Enquanto era apedrejado, Estevão orou ao Senhor pedindo que o Eterno Pai perdoasse os seus perseguidores, e ele então morreu. Atos 7 e o verso 60. Esta história, Estevão, é um exemplo de coragem e fidelidade à fé cristã, mesmo diante da perseguição e da morte. Ele é considerado um mártir e um herói da fé cristã. A fé inabalável de Estevão. Estevão, o primeiro mártir da fé cristã, nos ensina uma lição poderosa sobre coragem, fidelidade e entrega total ao Eterno Pai. Ele não era um apóstolo ou alguém de grande destaque político ou religioso. Era um homem comum, escolhido para servir como diácono, cuidando das necessidades diárias dos cristãos. Mas sua vida comum foi marcada por uma fé extraordinária. Cheio do Espírito Santo, o texto deixa claro que Estevão era cheio do Espírito Santo. Isso significa que suas ações, palavras e até sua morte foram guiadas pelo Eterno Pai. Ele não confiava em sua própria força ou sabedoria, mas permitia que o Eterno Senhor usasse de forma poderosa. Quando somos cheios do Espírito, nossos medos diminuem e nossa coragem aumenta. A verdade não pode ser silenciada. Mesmo diante de acusações falsas e uma multidão hostil, Estevão permaneceu firme na verdade. Ele não recuou, não comprometeu sua mensagem. Ele falou com ousadia sobre a história de Israel, o papel de Yahushua como o Messias e a resistência dos líderes religiosos à vontade do nosso Senhor, o Eterno Pai. Às vezes, seguir Yahushua exige que enfrentemos a oposição com uma postura de firmeza e amor. Olhos no céu. Enquanto pedras o atingiam, Estevão olhou para o céu e viu a glória do Senhor. Ele viu Yahushua, não sentado, mas em pé à direita do Eterno Pai, como alguém que está pronto para receber seu servo fiel. Que imagem poderosa!
Estevão nos mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos fixar nossos olhos no eterno Pai e encontrar paz. Reflexão: como podemos ser como Estevão? Talvez não enfrentemos apedrejamento literal, mas todos enfrentamos momentos em que nossa fé é testada. Estevão nos ensina a depender do Espírito Santo, a falar a verdade com ousadia, a manter nossos olhos no eterno e a perdoar, mesmo quando parece impossível. A oração, Senhor, Yahushua, ajuda-me a ser como Estevão. Enche-me com o Teu Espírito Santo para que eu tenha coragem, sabedoria e amor, mesmo em tempos difíceis. Ensina-me a fixar os olhos em Ti e a perdoar como Yahushua. Que minha vida seja um reflexo da Tua glória, assim como foi a de Estevão. O desafio do Eterno Pai: viva com ousadia. Viva a verdade de Yahushua. Espero que através desta história, que muitas vezes acontece na vida de um cristão servo do Altíssimo Pai que está no céu, sabemos que é somente o nosso Senhor e Salvador Yahushua, é Ele quem nos dá a salvação e a vida eterna. Por isso que Estevão, ele alcançou esta graça e teve a oportunidade de estar com o Pai. Quero deixar aqui para cada um de vocês a paz do nosso Senhor e Salvador Yahushua. Amém.